O Supremo Tribunal Federal deixou para o ano que vem a votação de 5 processos que tratam da correção da poupança durante 5 planos econômicos. Mas antes, o colegiado começou a ouvir as partes envolvidas. Plenário lotado para acompanhar o julgamento de 4 recursos extraordinários e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para discutir o direito de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança relativa aos expurgos de inflação decorrentes dos planos monetários das décadas de 80 e 90, cruzado Bresser e Verão, Collor 1 e 2. O ministro Marco Aurélio foi o primeiro a se pronunciar. Diante da complexidade dos temas, propôs um novo agendamento para começar as análises dos processos no início do ano que vem. A tradição do tribunal sempre se revelou no sentido de não se ter-se, ao término do ano judiciário, a abordagem de temas mais complexos. Sou testemunha desse fato nos 23 anos de integração ao colegiado. Já o ministro Celso de Mello defendeu o início imediato do julgamento por entender que o tribunal está pronto para analisar os temas. Nós deveríamos iniciar e prosseguir, porque há uma grande expectativa, não só social, mas também governamental, de ambos os lados, no sentido de que essas questões sejam, afinal, dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Teoriza Vasquez sugeriu a leitura dos relatórios, seguida das sustentações orais. Nós vamos ter oportunidade de identificar exatamente quais são os pontos principais do debate. Nós temos tempo para amadurecer. No começo do ano que vem, nós iniciaremos a votação. A proposta teve apoio da maioria dos ministros e o julgamento foi suspenso para ser retomado no início de 2014. O relator da arguição do descumprimento de preceito fundamental, ministro Ricardo Lewandowski, começou então a leitura dos relatórios. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes resumiram 4 recursos extraordinários, dos quais são relatores. Nas sustentações orais, o ministro aposentado do Supremo, Eros Grau, voltou ao tribunal, agora como advogado do Banco do Brasil. Ele defendeu os planos econômicos brasileiros e destacou a grandeza da análise em questão. Primeira vez que essa corte vai se debruçar sobre esse tema e sobre o desenvolvimento de uma atividade na qual se pode perceber a atuação das instituições financeiras como verdadeiras emanações do Estado, como verdadeiros agentes públicos terceirizados. Para o advogado da Associação de Proteção de Defesa do Consumidor, o Banco Central, ao alegar que o julgamento a favor dos poupadores vai provocar uma perda de 150 bilhões de reais do capital dos bancos, está apresentando um valor muito elevado. Eles anunciam um dado de 150 bilhões de reais. 150 bilhões, desses 150 bilhões, 180 bilhões, 80 bilhões, são referentes ao Plano Collor 1, que os poupadores perderam no Superior Tribunal de Justiça. Eles ganharam no Tribunal Superior de Justiça esta questão do Plano Collor 1, mas trazem os dados da potencial derrota para influenciar o julgamento do Supremo. O procurador-geral do Banco Central rebateu essas afirmações. Os planos Collor 1 e 2 representam 50% da estimativa de perda, independentemente do valor. Porque os expurgos reclamados em relação aos planos Collor 1 e 2 são de 44%, plano Collor 1, um pouco mais do que isso, e no total dá 50%. Pouco importa se o valor do impacto é de R$1 ou de 150 bilhões de reais. Certo é que, do ponto de vista dos expurgos inflacionários reclamados nesses 2 planos, que representam 50%, eles não estão refletidos nos provisionamentos, porque os bancos estavam tendo êxito judicial nas instâncias ordinárias. Bom, e sobre os assuntos que estão na pauta do Supremo, a gente conversa com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Bom, doutora, a gente viu que os processos começaram a ser analisados. Qual a importância de ouvir os amigos da Corte? Nesse momento é um assunto tão complexo. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Bom, antes de tudo, vamos explicar o que significa amigos da Corte.
que em latim fala-se amicus curiae. São, na verdade, é a possibilidade de que terceiros interessados, aqueles que não fazem parte do processo, eles tenham condições de uma maneira formal, trazerem argumentos interessantes que vão contribuir para o debate constitucional que se trava numa determinada causa. Então, a admissão de amigos da Corte é de fundamental importância quando o tema tem a relevância, como o que se vê no caso da discussão da constitucionalidade dos planos econômicos da década de 80 e 90. A admissão dessa figura, dos chamados amigos da Corte, se dá por um despacho irrecorrível do próprio relator. E o que ele avalia para decidir a respeito da possibilidade da participação dessas pessoas, dessas entidades? Exatamente a relevância do tema e também a representatividade dessas pessoas, dessas entidades, desses órgãos, no que diz respeito ao tema que está sendo debatido. A partir da possibilidade do debate, vir também por parte dos argumentos desses terceiros interessados, isso acaba contribuindo para o debate constitucional, dando maior legitimidade às decisões que vierem a ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que ele passa a analisar diversas perspectivas, inclusive os argumentos dessas pessoas que defendem, que podem apresentar tanto pontos favoráveis quanto pontos contra aquilo que está sendo discutido numa determinada ação. Doutora Gisele, qual é o tempo destinado para esses amigos da Corte? Neste caso em especial, em razão da relevância da matéria, o ministro relator determinou que 2 horas para a sustentação oral dos amigos da Corte. Então, esse tempo será dividido entre 1 hora para aqueles que defendem a constitucionalidade dos planos econômicos e 1 hora para aqueles que apresentam argumentos contrários. Esse tempo será dividido de comum acordo entre os amigos da Corte e, se não houver acordo entre eles, será dividido de forma igual. Tá certo, doutor. Explica para a gente qual é o ponto principal aí usado pela defesa dos bancos em relação a esses planos econômicos. Os planos econômicos, de acordo com os bancos, eles foram aplicados em razão daquilo que a lei previa na época. Houve uma medida do Estado para conter a inflação e o banco, de acordo com os argumentos que eles trazem, aplicaram essas medidas. Então, argumentam ainda que não há direito adquirido a um regime monetário, que isso cabe ao Estado estipular a política monetária do país e que os bancos, na verdade, acabaram apenas cumprindo com a lei. Argumentam também que aplicar uma correção de uma maneira diferente do que foi efetivamente aplicado acabaria levando um enriquecimento ilícito por parte dos poupadores e que não há condições e que haveria uma grande perda na própria economia. Tá certo, doutora Gisele. Falando de hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal também podem julgar a denúncia contra o deputado federal acusado de contratar serviços sem licitação. O deputado federal Paulo Roberto Gomes Mansur, do PRB de São Paulo, é acusado pelo Ministério Público Federal de crimes contra a administração pública, que teriam sido praticados quando foi prefeito de Santos, em São Paulo, em 2003. Segundo a denúncia, em agosto de 2003, o hoje deputado Beto Mansur teria contratado, juntamente com a secretária da época de Economia e Finanças do município, os serviços da Fundação de Ciência, Aplicação e Tecnologias Espaciais, a FUNCAT, sem processo licitatório. A defesa do deputado alega que a contratação foi realizada com base em pareceres técnicos e jurídicos. O relator do inquérito é o ministro Dias Toffoli. Em 2010, os ministros do STF decidiram pelo recebimento de outra denúncia contra o deputado quando era prefeito de Santos. Ele também teria contratado uma empresa para realizar um evento esportivo na cidade sem licitação. Respondem também à ação penal o empresário que assinou o contrato e o secretário de comunicação na época. Bom, doutora Gisele, só fazendo aqui uma correção, na verdade, os ministros vão analisar se aceitam a denúncia contra o parlamentar. Doutora Gisele, em que caso a lei permite a contratação sem licitação? Como que funciona? Fred, é preciso lembrar primeiro do que diz a Constituição Federal. O procedimento licitatório, de acordo com a Constituição Federal, é a regra. Ou seja, para contratar com o poder público, para que se preste, o poder público, na verdade, quando precisa de algum serviço, de alguma obra, de vender ou adquirir algum bem,
ele faz esse procedimento por meio de uma licitação pública, que é o procedimento administrativo por meio do qual se elege a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração pública. Mas a própria Constituição estabelece que, ressalvados os casos previstos da lei, então a Lei 8666, que é a lei que trata dos processos licitatórios, ela estabelece situações em que é possível sim uma contratação direta. E essas situações elas estão definidas na lei como as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Doutora, qual é a pena para quem descumpre esse tipo de regra? É uma pena de detenção de 3 meses a 5 anos, além da multa. Quando se fala em crime previsto na lei de licitações, o que se pretende, na verdade, proteger não só o patrimônio público, como a moralidade administrativa, a impessoalidade, que é própria dos processos licitatórios, e também o princípio da legalidade. Além do mais, o próprio direito subjetivo daqueles que querem contratar com o poder público de se submeter a um procedimento formal em que realmente se respeitam as regras previstas no procedimento licitatório.